Olá, alunos do segundo ano! Mais uma vez estamos aqui para falarmos do filo dos quinidários. Dando continuidade à nossa aula de revisão, hoje nós vamos falar do segundo filo do reino Animalia, que é o filo dos quinidários ou quinidária. Bem, a novidade desse vídeo é que eu estou aparecendo aí nesse quadradinho onde a gente vai poder se interagir de alguma forma, né? Estamos assim pesquisando para que essas aulas e o aprendizado possa chegar da melhor forma na casa de vocês. Então vamos conhecer quem são esses animais, a classificação, vamos conhecer quem são esses animais que fazem parte desse filo. Então, turma, desde já, no slide, na capa do slide, nós estamos vendo aí algumas criaturas que fazem parte deste filo. Então, nós estamos vendo aqui, deixa eu pegar aqui o pincel para vocês, nós estamos vendo aqui as anêmonas, tá? Esses dois aqui são as anêmonas do mar, que são uma das criaturas mais bonitas, mais bem coloridas que existe no fundo do mar. E aqui nós estamos vendo, né, as águas vivas também, que são muito lindas, transparentes, translúcidas, que dá uma lindeza, uma boniteza para as criaturas do fundo do mar. Então nós vamos conhecer, são apenas 2 representantes desse grupo, nós temos mais representantes, além das caravelas, além das anêmonas do mar, além das águas vivas, nós temos os corais, que também representam uma importância muito grande para a vida marinha e para o meio ambiente. Então, sigamos com a nossa aula. Bom, turma, em primeiro lugar, quais são as características desse filo? Vocês irão perceber que esse segundo filo já tem uma maior complexidade em relação ao primeiro filo, que é o filo dos poríferos. Tá? Vocês viram na primeira aula que os poríferos são animais muito simples. Aqui, nos quinidários, eles também são animais simples, mas nós já vamos ter uma certa complexidade, nós já vamos ter o aparecimento de estruturas mais avançadas em relação aos poríferos, tá? Então, vocês vão perceber isso no decorrer da aula. Bom, em primeiro lugar, primeira característica, são animais urticantes. O que são animais urticantes? São animais que eles vão ter uma substância que, ao ser tocada, vai causar certa queimadura, tá? Certas queimaduras. Causam coceira e queimou, tá? Essa urticância desses animais faz parte do sistema de defesa e do sistema de captura de alimento, tá? Desses animais. Depois a gente vai ver que é uma célula que vai se situar nos tentáculos desses animais e ao ser tocada esses tentáculos, quando um animal toca esses tentáculos, ou até mesmo nós que estivermos contato com esses animais, através dos seus tentáculos, essa célula vai ser acionada e vai liberar essa substância urticante, essa substância que causa queimadura, uma substância tóxica, uma substância bastante ácida, tá? A próxima característica, como eu já falei, é um pouco mais desenvolvido que os poríferos, né? A gente vai já ver a característica que faz com que eles sejam bem mais desenvolvidos do que os poríferos. São todos aquáticos, sendo a maioria de habitat marinho. Então, aqui a gente continua estudando animais de vida marinha.
todos eles têm vida marinha. É claro que tem algumas espécies de água doce, nós vamos ver que é a hidra. A hidra também é um representante desse filo, só que ela pode também ter vida de água doce, mas a maioria é marinha. Eles vão apresentar, gente, duas formas de corpo, tá? Eles vão apresentar a forma de pólipo e a forma de medusa, tá? Essa forma não é o nome do animal, tá? É a forma do corpo, como é que ele vai ser corporalmente. Então, vamos adiante no nosso slide, que vocês vão ver o que é essa forma pólipo e o que é essa forma de medusa. Então, primeiro, a forma pólipo. Formato de um tubo cheio de tentáculos. Pessoal, a forma pólipo é uma forma em que o animal se apresenta como se fosse um tubo. É o caso das anêmonas do mar, né? Parece um tubo e acima desse tubo tem essas estruturas aqui que são os tentáculos, tá? São os tentáculos, são através dessas estruturas que vai ter a célula urticante, que tem a substância tóxica, e é através também dessa estrutura que o animal vai captar, vai poder capturar a sua presa e poder se alimentar, tá? Então, o pólipo também é uma forma fixa, tá? É uma forma fixa, é uma forma que eles ficam ali fixos, presos ao substrato. Então, quais são os animais que fazem parte deste filo e que tem essa forma? Então, são as anêmonas do mar, tá? As anêmonas do mar, os corais e as hidras, tá? São esses os três representantes que têm essa forma que parece um tubo e em cima desse tubo tem essas estruturas chamadas tentáculos. Então, se um peixinho passar por aqui, tá? Esse peixe vai tocar nesses tentáculos, as células que estão presentes principalmente nesses tentáculos vão ser acionadas, vão liberar substância tóxica, provocando aí a morte desse peixe, que consequentemente é através dos tentáculos que esse peixe vai ser levado à boca, porque a boca, no caso dos pólipos, vai se situar aqui, mais ou menos aqui nessa região, tá? Então, esse alimento vai ser levado até a boca. Tá? Então, aqui esse animal ele já tem uma boca, ele já vai ter uma cavidade por onde vai entrar o alimento. E a forma de medusa, tá? A forma de medusa, ela já é essa forma, parece um formato de um guarda-chuva, né? Aqui são os animais que eles vão ser livres e nadantes, né? Eles vão estar flutuando, nadando, né? Se movimentando na água. Então, o corpo em forma de guarda-chuva, a abertura correspondente à boca na parte inferior do animal. Então, veja só, lá na forma pólipo, a boca fica na parte acima, tá? Aqui na medusa, a boca ela se encontra aqui abaixo do corpo do animal, tá? Então, tem essa diferença em relação às formas de corpo que esses animais têm. Então, aqui tem vida livre, flutuam na água, né? Eles movimentam muito bem na água. Então, esses tentáculos, aqui são os tentáculos. Esses tentáculos eles podem chegar a metros de comprimento, tá? Então, se um peixe ou qualquer animal, ou até nós mesmos, né, em contato com esses tentáculos, ou às vezes tem aqui também, tá, gente, no corpo do animal. Mas os tentáculos, a maior quantidade dessas células urticantes estão nos tentáculos. Então, aí, esses tentáculos, né, vão também fazer com que esse alimento chegue até a sua boca, tá? Levando aí à alimentação do animal. E aqui a gente vê a parte mais interna do animal.
Essa aqui é a forma pólipo. Pessoal, aqui vocês podem observar a boca, tá? A boca fica aqui, no caso da forma pólipo, a boca fica aqui na parte acima, tá? Quando o alimento é levado à boca, gente, esse alimento vai ficar aqui, ó. Isso aqui é uma cavidade digestiva. Esses animais, eles já vão ter uma cavidade de digestão. Olha só, aí já é uma característica evolutiva em relação ao primeiro filho dos poríferos que nós estudamos. Então, o alimento aqui dentro, ele vai ser parcialmente digerido, ele não vai ser totalmente, ele vai ser parcialmente. Depois que ele for parcialmente digerido, as partículas dessa digestão vai para a célula, onde vai finalizar a digestão. Então, veja só, no caso dos quinidários, a digestão é extra, deixa eu tentar escrever aqui, extra e intracelular, viu, pessoal? Não ficou muito bom aí a letra, mas é só para vocês verificarem que a digestão, no caso dos quinidários, é extra e intracelular, ou seja, vai acontecer fora e dentro da célula. Lá nos poríferos é apenas intra, é só a célula que faz a digestão. Aqui não, aqui é fora e dentro da célula. Então, isso aí, ó, importantíssimo, tá? Inclusive em provas, sempre gosto de colocar isso aí. Prossigamos já aqui na forma de medusa. A boca, ela fica aqui na parte inferior do animal. A cavidade gastrovascular já fica aqui, tá? Então, os tentáculos vão levar a boca, ou vão levar o alimento até a boca. Esse alimento vai ser parcialmente digerido aqui, tá? E terminando a sua digestão dentro da célula. Aí, além dessa cavidade gastrovascular, ou também chamada de gastroderme, vai ter uma camada externa chamada mesogleia. Essa mesogleia, gente, é uma camada externa que vai dar porque o corpo desses animais ela é meio gelatinoso, tá? Ele tem um aspecto gelatinoso no corpo. Então, é devido a essa parte aqui chamada mesogleia. E aqui a ectoderme, que é como se fosse a parte externa, né, do animal. Atividades vitais dos quinidários. Então, vamos ler aqui o que eu já comentei também. Possuem vários tentáculos cheios de quinidoblasto, pessoal. Então, o nome da célula também é importante. Qual é a célula do quinidário que tem a função de defesa e captura de alimento e que possui a substância urticante? Essa célula aqui, ó, chamada de quinidoblasto. Muitos alunos confundem quinidócito com quinidoblasto, porque os nomes se assemelham muito, tá? Quinidócito é a célula lá do porífero, lembra? Que é a célula importante lá do porífero que faz a circulação da água dentro do animal. O quinidoblasto é a célula que tem a função de defesa e captura do alimento e que carrega a substância tóxica, provoca queimaduras e a morte de pequenos animais marinhos, justamente para a alimentação desses animais, tá? Então, não vamos confundir os nomes, tá? É importante a gente saber bem os termos técnicos e científicos aí dessa parte aí da biologia. Então, vamos lá. Possuem vários tentáculos cheios de quinidoblasto junto à boca, né? Os tentáculos ficam próximos da boca, que serve como defesa e alimentação. São células que produzem e liberam a substância urticante, como eu já falei, tá?
Esses animais também, eles possuem cavidade digestiva, é uma cavidade digestiva primitiva, né? Não é um estômago, mas uma cavidade digestiva é uma cavidade primitiva e vai servir para digerir parcialmente o alimento. Então, ó, a digestão vai ser como? Extra e intracelular, tá, turma? Não esqueçam disso, isso é muito importante. A digestão inicia-se na cavidade gastrovascular e termina dentro da célula. Apresentam boca, mas não possuem ânus, tá, gente? Olha que importante também. Esses animais, eles só vão ter boca. Então, as excretas que esses animais produzem também vai sair pela boca, tá? Eles não têm ânus, tá bom, gente? Respiração semelhante à dos poríferos, né? Eles não têm um sistema de respiração, as trocas gasosas vão acontecer de célula para célula através de um processo chamado difusão. Prossigamos então. Eles também não têm sistema circulatório, tá? Eles não têm sistema circulatório. Os nutrientes vão passar de célula para célula, eles não vão ter vasos sanguíneos, não vão ter nada disso. Aqui, pessoal, ficou um pouquinho apagado, mas fala da questão do sistema nervoso. Eles não têm um sistema nervoso, eles têm apenas células nervosas, que vai fazer justamente que esses animais sintam algumas sensações no ambiente, mas não é nada muito organizado esse sistema, por isso que a gente chama de sistema nervoso difuso, né? Porque é um sistema primitivo, né? Eles não vão ter nada muito organizado em relação ao seu sistema de defesa. Vamos seguir então. Bom, gente, a locomoção deles, no caso, os pólipos, eles têm uma forma fixa, tá? Eles não têm um deslocamento assim predominante. Eles têm apenas alguns deslizamentos que ele pode ocorrer. No caso desse animal aqui, a hidra, eles podem ter cambalhotas, mas não é algo assim, gente, uma cambalhota como a gente faz quando criança. É uma coisa assim muito lenta, muito, sabe, é muito quase imperceptível, mas pode acontecer, tá bom? E no caso das medusas, eles se movimentam através de uma pressão que a água exerce dentro do corpo deles. Então, essa pressão que a água faz no corpo deles faz com que eles faz esse movimento de flutuação na água. Prossigamos. Sim, pessoal, aí esses animais, eles podem, assim, causar algum prejuízo quando a gente entra em contato com eles, né? Quando a gente vai para a praia, quando a gente está em contato com a água do mar, pode ser que a gente entre em contato com esses animais e eles provocam queimaduras na pele. Então, vocês notam aqui, ó, as queimaduras que provocou aqui, ó, nas pernas, e é altamente doloroso, tá? Essas queimaduras, pode ser queimaduras até graves, então a gente tem que estar muito alerta quando a gente for para as regiões costeiras, né? Às vezes através da maré, vem esses animais para a areia, né? Na areia, então as pessoas às vezes vão para a praia e pisam sem saber o que é, né? E aí provoca essa queimadura também. Então aqui vocês estão vendo que esses animais podem causar. Aí aqui é só para informação, viu, gente? O que fazer quando você sentir alguma queimação, né? Quando você for numa praia, o que você deve fazer? Primeiro, remova qualquer tentáculo visível, evitando o uso dos dedos. Então, se você sentir alguma estrutura na sua pele, você tem que retirar imediatamente, usando uma luva, usando alguma coisa. Use uma toalha ou pano, enxague com água fresca ou salgada, mas jamais use vinagre, tá, gente? Às vezes as pessoas usam algumas substâncias que, ao invés de ajudar, faz piorar a situação.
então nunca use vinagre. O vinagre já é ácido e essa substância já é ácida também, então não vai causar efeito aí muito bom não. No uso de sintomas mais graves e choques anafiláticos, procure médico imediatamente, porque essa substância ela pode ser alérgica a algumas pessoas, então pode causar esse choque anafilático, tem que procurar o médico imediatamente. Para remover os restos de nematocistos, que é a célula, tá, gente? A célula também, além de ser chamada de quinidoblasto, ela pode ser chamada também de nematocistos. Aplique uma pasta de bicarbonato de sódio. Deixa eu apagar aqui. Pó de talco ou farinha e água do mar, tá? Então, você deve aplicar um bicarbonato de sódio, que é uma substância mais básica para neutralizar a acidez da substância. Agora vamos para a reprodução, gente. A reprodução é um pouco semelhante aos poríferos, só que eles têm alguma reprodução diferenciada também. Então, eles podem se reproduzir na forma assexuada, tá? Através do brotamento. Aqui você vê a hidra, vai nascer um broto, esse broto vai cair, formando um novo animal, tá? É uma reprodução assexuada porque não tem gameta, não tem óvulo, não tem espermatozoide, porém, né, vai nascer esse broto vem a cair e nasce novos animais. Então, é uma reprodução assexuada. E também eles podem se reproduzir na forma sexuada, né? Onde vai ter a participação dos gametas, do óvulo e do espermatozoide. Então, aqui a gente vê o animal funcionando como se fosse feminino, tá? No caso, vai ter o óvulo e aqui vai ter o que vai liberar os espermatozoides na água, tá, gente? Havendo a fecundação, nasce um brotinho aqui e esse broto cai e forma um novo animal, tá? É uma reprodução sexuada, por quê? Porque há a participação de gametas. Já essa reprodução, pessoal, é um ciclo. O nome desse ciclo a gente chama de ciclo de alternância de geração. Por que é um ciclo, professora? Porque dentro desse ciclo, né, vai haver os dois tipos de reprodução. Vai haver a reprodução assexuada e vai haver a reprodução sexuada, tá? A reprodução assexuada dará origem a um indivíduo e desse indivíduo vai se reproduzir sexualmente, originando um outro indivíduo diferente. Veja só, vamos entender aqui, olha. Então aqui, deixa eu ligar aqui o pincelzinho para que a gente possa entender bem esse ciclo aqui, ó. Então aqui nós temos um pólipo, né? É a forma do corpo do animal, pode ser uma anêmona, né? Um animal que tem a forma de pólipo. Aqui, nesse caso aqui do pólipo, ele vai fazer a reprodução do tipo assexuada. Vai nascer, vai aparecer umas divisões no corpo desse pólipo. Tá? Olha aqui, todo dividindo, ó. Então, a reprodução assexuada, porque não tem gameta aí. Essas divisões, elas vão se desprender do corpo do animal, vai saindo uma por uma do corpo, ó. Sai uma aqui, ó. E esse pedacinho que se desprendeu, ele vai amadurecer, ele vai ficar livre, vai ficar nadante e vai formar, gente, essa outra forma de corpo. Vai formar a forma de medusa. Então, veja só, a forma pólipo,
através da reprodução assexuada, vai originar a forma de medusa. E a forma de medusa vai se reproduzir sexuadamente, né, com o macho, a fêmea. O macho vai liberar os espermatozoides, a fêmea vai ter os óvulos, vai acontecer a fecundação, vai originar essa larva aqui, essa larva vai nadar, vai cair e vai originar o quê? A forma pólipo. Então, pessoal, por isso que é alternância de geração, porque é como se uma geração formasse outra. Então, o pólipo, através da reprodução assexuada, forma a medusa. E a medusa, na forma sexuada, forma o pólipo e assim por diante. Tá? Então, essa reprodução é um ciclo que vai ter os dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Tá? E vai haver alternância de geração, a geração pólipo, dando origem à geração medusa, e a medusa, a geração medusa, dando origem à geração pólipo, e assim por diante. Então, é um ciclo, né, uma forma de reprodução que esses animais podem apresentar. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho de um representante também muito importante para o ambiente, que são os corais, tá, gente? Os corais é um animal que faz parte desse filo. Olha só. Então, o maior recife de coral vivo encontra-se na Grande Barreira de Coral, na costa da Queensland, Austrália, que é considerado o maior indivíduo vivo do mundo. Então, eles ficam fazendo tipo uma barreira nas costeiras do mar, pessoal. E eles são de suma importância, porque é nos corais que muitas espécies marítimas abrigam, se reproduzem, se alimentam. É como se fosse, os corais é como se fosse um berçário, tá? Muitos animais se reproduzem, se defendem, se moram ali. Então, os corais, eles têm uma importância muito grande para a vida marinha. Só que, infelizmente, ele está sendo ameaçado por vários aspectos, tá? A poluição, o lixo, o aquecimento global, né? O aquecimento das águas. Esses animais, eles não se adaptam bem ao aumento da temperatura da água e faz com que eles morram. Então, eles têm uma importância muito grande porque eles preservam, né? Eles são berços de preservação de muitas espécies marinhas. Então, se houver morte desses animais, muitas outras espécies também que dependem dos corais para se alimentar, para se abrigar ou para se reproduzir, também vão estar ameaçados, tá? Então, a importância muito grande. Ok, turma? Então, espero que vocês estejam gostado, tá? Dessa aula. Essa aula vai estar lá no Google Classroom. Vocês podem estar assistindo em qualquer momento, em qualquer horário. Deixem seus comentários, suas dúvidas lá, porque eu vou estar olhando, observando e vou dar pontos extras para quem está observando, fazendo comentário, tirando dúvidas nessas aulas, certo? Estudem, porque eu vou fazer avaliações desses 3 assuntos, que são os 3 primeiros filos que nós estudamos no segundo bimestre, que é o filo porífero, o filo quinidária, e a próxima aula é o filo dos plateumintos, o filo dos vermes, tá? Que nós vamos ver na outra aula. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e até mais.